Queda de mísseis em Kiev e Zaporizhzhia esta quarta-feira fizeram pelo menos 9 mortes. Conflito em Bakhmut pode estar a abrandar. Pressão migratória em Itália discutida em Bruxelas. Tema volta ao topo da agenda política em cimeira da União Europeia. Reserva Federal dos Estados Unidos sobe taxa de juros de referência num quarto de ponto percentual e ondas de choque fazem sentir-se no Japão, na Coreia do Sul e na China. Pelo menos 9 pessoas morreram na sequência dos mísseis russos que esta quarta-feira atingiram a Ucrânia. Na região de Kiev, o número de vítimas dos bombardeamentos a uma escola e 2 residências de estudantes subiu para 8. Em Zaporizhzhia, um duplo ataque a 2 edifícios residenciais matou pelo menos uma pessoa e deixou mais de 30 feridos. Da Agência Internacional de Energia Atómica chega ainda outra alerta. A central nuclear da cidade, ocupada a 9 de março pelo exército russo, encontra-se em estado precário, com a última linha elétrica de emergência danificada desde o início do mês. Já em Bakhmut, dizem especialistas pró-ucranianos, a ofensiva russa parece estar a abrandar após meses de intensos combates e bombardeamentos. A cidade, que nos últimos tempos assumiu relevância estratégica nas intenções expansionistas de Moscovo, foi escolhida por Volodymyr Zelensky para uma visita surpresa às tropas na linha da frente, com direito à entrega de medalhas aos soldados. A região tem sido uma das mais afetadas pelo conflito, com muitos civis a depender da ajuda humanitária para sobreviver. Além da Cruz Vermelha, que esta quarta-feira conseguiu chegar a 2 localidades perto de Bakhmut, também o Fundo Monetário Internacional se comprometeu a ajudar a Ucrânia. 15.600 milhões de dólares serão emprestados pelo FMI, que desta forma, pela primeira vez na história da instituição, vai financiar um país em guerra. É fundamental que a China não apoie a Rússia com equipamento militar e a União Europeia não é ingênua sobre os perigos do estreitamento de laços entre as duas potências, disse o presidente do Conselho Europeu em entrevista exclusiva à Euronews. Mas Charles Michel quer que se mantenha um bom nível de diálogo com o governo de Pequim, um dos temas a abordar na Cimeira da União Europeia, quinta-feira, em Bruxelas. I had this in-depth debate with President Xi. I am not naive. I know that there are close ties between China and Russia, but on the other hand, I think that in those circumstances it is very clear that we need to engage with China, not because we agree on everything with China, on the contrary, but because we need to defend our interests and to defend our principles. So are you convinced by the peace plan that Beijing presented? This peace plan is not what we believe in, because we believe in the peace formula proposed by President Zelensky, which is based on the UN Charter, the international law, and the multilateral approach. No programa Europe Decision, o presidente do Conselho Europeu falou também sobre os desafios ao nível económico, outro tema-chave na Cimeira. Não perca a entrevista na íntegra a partir das 21h30. Numa entrevista televisiva, o presidente francês tentou explicar e justificar a reforma das pensões, que aumentou a idade da reforma de 62 para 64 anos. A lei foi aprovada por decreto, sem ir à Assembleia Nacional, porque o governo temia não ter maioria para votar favoravelmente o texto. Macron diz que a reforma é uma necessidade económica. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Ça ne me fait pas plaisir. Macron condenou aqueles que usam a violência nos protestos em todo o país, mas disse que manifestações pacíficas lideradas por sindicatos são legítimas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un chemin qui soit maintenant trouvé et qu'on se remette autour de la table. On ne tolérera aucun débordement. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Por todo o país tem havido protestos contra a reforma das pensões e a forma como ela foi imposta. Em Brest, os estivadores bloquearam o porto. E em Nice, os manifestantes cortaram uma linha ferroviária.
Macron tem de esperar que o Conselho Constitucional se pronuncie sobre a reforma das pensões. Os líderes da União Europeia reúnem-se esta quinta-feira em Bruxelas para uma cimeira de 2 dias em que a migração volta ao topo da agenda política. A gestão dos fluxos migratórios vai estar em cima da mesa, dado o aumento das entradas irregulares no bloco comunitário. Só em Itália, as chegadas mais do que duplicaram nos primeiros meses de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. Após mais de 80 pessoas terem morrido no recente naufrágio ao largo da costa sul do país, a primeira-ministra Giorgia Meloni apelou uma intervenção da União Europeia. Apesar de Itália ser vista como um país de trânsito pelos migrantes que chegam à Europa, quem decide ficar acaba muitas vezes por se ver preso num limbo. Insieme a Baobab Experience abbiamo raggiunto uno dei principali accampamenti informali che ancora si trovano qui a Roma. Questo dietro di me si trova vicino alla stazione Tiburtina. Ci hanno detto che non possiamo entrare per motivi di sicurezza. È stato stimato che ci sono all'incirca 100 accampamenti informali nella capitale. Di recente alcuni migranti che si trovavano in uno di questi principali accampamenti sono stati fatti allontanare. Ma chi sono queste persone? Stando a Baobab Experience si tratta principalmente di richiedenti asilo che preferiscono vivere per strada nelle situazioni più precarie piuttosto che restare all'interno dei centri di accoglienza. Para lá da cerca é possível ver mais ao longe várias tendas. Algumas pessoas entram e saem do local. Le persone si trovano ad essere inserite in centri di accoglienza straordinaria fatiscenti, in condizioni di sovraffollamento, di condivisione di servizi igienici in diverse persone e anche di spazi di dormitori sovraffollati e in condizioni di nessun tipo di servizio a supporto della persona. È meglio stare in una tenda in mezzo ad un parco perché quantomeno si è liberi e quantomeno si è in condizioni igieniche che sono dignitose. A Baobab Experience conseguiu tirar alguns migrantes das ruas. Hamdi chegou à Itália há 2 anos, vindo da Tunísia. Hoje considera que teve sorte por ter escapado ao pior. Non mi devo fermare per strada. O vado, non so, perché il 90% dei ragazzi che dormono per strada poi vanno a spacciare. Perché è l'unica selezione. O governo de Giorgia Meloni tem defendido uma maior ação da Europa para evitar a saída de migrantes dos países de origem. Os Estados-membros prometem apertar o cerco à migração com mais vigilância e meios nas fronteiras externas. As ondas de choque do aumento das taxas de juro esta quarta-feira pela Reserva Federal dos Estados Unidos, com sinais de mudança de estratégia a curto prazo, tiveram diferentes impactos na Europa e na Ásia. Em Lisboa, o índice PSI abriu a cair 0,67%, com a Jerónimo Martins a liderar as perdas. Também Madrid e Milão abriram no vermelho, enquanto Londres, Paris e Frankfurt valorizavam na abertura abaixo do ponto percentual. No Japão, o Nikkei abriu a cair 7 décimas e fechou ainda no negativo. Na Coreia do Sul, o Kospi também derrapou 1 décima na abertura, mas fechou já no verde. Wall Street fechou a cair mais de 1,5%. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido foi ouvido esta quarta-feira pelo Comitê de Privilégios do Parlamento Britânico, repetindo aquilo que já tinha dito na véspera, que não mentiu deliberadamente aos deputados quando disse que não havia violações das normas do confinamento em Downing Street. I'm here to say to you, hand on heart, that I did not lie to the House. When those statements were made, they were made in good faith and on the basis of what I honestly knew and believed at the time. When this inquiry was set up, I was completely confident that you would find nothing to show I knew or believed anything else, as indeed you have not. Boris Johnson já tinha sido multado pela participação na festa do seu aniversário durante o confinamento. Se o comitê concluir que mentiu, pode ser sancionado e perder o seu lugar de deputado conservador. Bruxelas comemorou o 7º aniversário dos ataques terroristas com várias cerimónias. Às 10h30 da manhã, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e o Primeiro-Ministro belga, Alexandre De Croo, marcaram presença na cerimónia junto ao Monumento às Vítimas, na Rue de la Loi. Foram lidos os nomes das vítimas, observado um minuto de silêncio e tocados os hinos belga e europeu.
Antes tinham decorrido 2 outras cerimónias. Uma no aeroporto de Zaventem, com 1 minuto de silêncio às 7h58, a hora em que a explosão ocorreu. Outra na estação de metro de Malbec, também à hora que ocorreu o atentado, 9h11. Desde dezembro de 2022, há 10 pessoas a serem julgadas por participação nos ataques. O julgamento deverá durar até junho. 6 dos arguidos já tinham sido condenados também pelos atentados de Paris em 2015. Muitos muçulmanos reúnem-se na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, para as orações da noite, enquanto se preparam para o início do mês do Ramadão. O complexo, conhecido pelos judeus como o Monte do Templo, é o ponto central para muitos muçulmanos, especialmente durante o mês sagrado. Mas com o Ramadão este ano a coincidir com o cenário dos piores confrontos israelo-palestinianos dos últimos anos, há preocupações de uma intensificação da violência durante o mês santo dos muçulmanos. A ONU apelou a todos os líderes para se absterem de ações provocatórias. Para a maioria das famílias é um momento de celebração. Na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, milhares de pessoas aplaudiram a iluminação de uma lanterna gigante como parte dos eventos culturais que marcam o Ramadão. O Ramadão é um mês de jejum, desde o amanhecer até o anoitecer, oração e devoção religiosa para centenas de milhões de muçulmanos em todo o mundo.